Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: nos lugares escuros, nos ermos distantes, nas estradas solitárias, é onde acontecem os causos mal-assombrados. O conde levava ela para dentro da mata, ao redor da casa grande. Mas de repente, ele sumia. Lúcia o procurava, mas não conseguia encontrá-lo. Não tinha ninguém ali. Logo, ela ouviu uma leve batida na janela. Ela se levantou e lentamente abriu a janela. Olhou lá fora e tudo era tranquilidade. Tá certo. E nem um beijinho eu ganho? Perguntou ele. A moça se inclinou na janela e lhe deu um beijo. E ela fechou a janela. João estava um pouco triste. Imaginava que Lúcia fosse ficar feliz em lhe ver. Ela deve estar muito cansada. É só isso, disse ele para si mesmo. Mas de repente, à sua frente estava aquela besta terrível. Naquela manhã, Lúcia saiu de casa bem cedo. O dia ainda estava clareando. Ela pensava naquela visita macabra do lobisomem de madrugada em sua casa. Não acreditava que aquilo fosse uma onça. A moça temia pela vida de João. Teria ele se encontrado com a criatura? Ou pior, será que ele, àquelas horas, ainda estivesse vivo? E foi com esses pensamentos que ela de repente passava pela mata e viu uma figura bem lá na frente. Era um vulto negro escondido. Seria João? Se perguntou ela. Minha filha, eu vejo morte no seu caminho, disse um velho saindo da mata. Lúcia o reconheceu. Era o Beato Zé Bento, um homem tido como santo pelos moradores. Ele, inclusive, era um dos propagadores de que o conde era um lobisomem. Eu não entendi o que o senhor disse a moça assustada. A besta vive lá dentro da casa grande do Ramalho. E você, minha filha, corre grande perigo de vida. Não volte para dentro daquela casa. O conde é o demônio que vem atormentando o povoado, disse ele com um olhar sério. Ele não é demônio não, é só um homem doente, falou Lúcia. A enfermidade que o conde tem é a de se virar num demônio depois da meia-noite e então sai em busca de suas vítimas, falou o velho. Lúcia não aguentou ouvir aquelas palavras e decidiu não ficar ali. Porém, quando ia sair, sentiu seu braço ser agarrado. Tenha cuidado. O demônio quer devorar sua alma, disse o Beato, olhando fixamente para os olhos da moça. Então, a soltou. Ela seguiu assustada. Algumas pessoas ali no povoado diziam que o Beato não passava de um louco, mas a verdade é que ele era muito respeitado pelo povo. E muitos eram seus discípulos e beatos. A moça pensava em como estaria o conde depois daquele acontecimento da noite anterior. Por isso, logo que chegou, fez questão de passar pela frente do quarto dele. A porta estava fechada e nessa hora ela viu Dona Roseli. Mas dessa vez, a moça percebeu algo diferente nela. Lúcia, hoje você vai cuidar especificamente da cozinha. Vai limpar toda ela e depois cuidar do forno a lenha. Quero ver o serviço terminado antes de você largar, disse Dona Roseli. Certo, Dona Roseli. E como anda o conde? Está melhor? Perguntou a moça. A senhora pareceu não gostar daquela pergunta. Se acostume, minha filha. Aqui você é só uma empregada.
Não queira achar que o conde se importa com você, que ele não se importa não. Ele foi apenas gentil e retribua essa gentileza cuidando dos afazeres da casa. Por favor, não confunda, disse a senhora Lúcia. A moça se sentiu magoada, parecendo até que pelo conde já nutria alguns sentimentos. Logo ia seguir para a cozinha quando ela ouviu uma voz a lhe chamar. Lúcia, me ajude aqui. Era o conde. A moça correu ao seu encontro. O conde estava com vários livros em suas mãos. Para que esses livros, senhor conde? Perguntou Lúcia, pegando alguns dos livros para ajudar. Eu vou ensinar você a ler, disse o conde. José, você tem que repousar. São as ordens do doutor Alexandre, disse Dona Roseli, demonstrando incômodo. Lúcia percebeu aquilo e logo tentou sair daquela situação. Precisa não se preocupar comigo. Eu já não tenho mais idade para isso não, senhor conde, disse Lúcia. Nunca é tarde para aprender, Lúcia, disse ele. A moça olhou para Dona Roseli como se perguntasse a ela o que devia fazer naquela situação. E ela mexeu com a cabeça como se dissesse não. Senhor conde, eu tenho que começar a limpeza da cozinha, disse ela. Não precisa me chamar de senhor conde não. Me chame de José. E a partir de hoje, toda tarde lhe darei algumas aulas. E depois você volta para o serviço, disse ele, diante dos olhos surpresos de Dona Roseli. Você consegue dar conta da cozinha e do forno? Perguntou Dona Roseli a Lúcia. Sem conseguir esconder a felicidade, Lúcia respondeu que sim. Contrariada, a senhora saiu da biblioteca aparentando estar furiosa. Então, os dois seguiram para a biblioteca, onde deixaram os livros. O conde ficou pensando como faria aquela aula, e Lúcia voltou para a cozinha para dar início a seu trabalho, deixando combinado de voltar depois do almoço. No começo da tarde, Lúcia seguiu para a biblioteca e assim dava início à sua aula de alfabetização. O conde era um bom professor, sempre atento se Lúcia tinha compreendido a sua explicação. A moça, sem perceber, se envolvia com toda aquela atenção que aquele homem lhe dava. A tarde de aula se estendeu, até que lá fora da casa grande, a noite escureceu o céu. Foi quando o conde começou a dar sinais de estar meio tonto. Então, ele decidiu se recolher. Amanhã continuamos nossa aula. Você está liberado do serviço por hoje, viu, Lúcia? Pode ir para casa, disse ele, com a voz embargada. Quer que eu ajude o senhor a ir para o quarto? Perguntou Lúcia preocupada. Não precisa não, eu estou bem. É apenas um enjoo. Eu sempre tenho isso. Aproveite para jantar e amanhã continuamos a nossa aula, disse ele indo embora rapidamente. Lúcia ficou observando e logo arrumou a mesa separando os livros e materiais da aula que receberia no dia seguinte, assim como o conde havia lhe pedido. Depois desceu até a cozinha para jantar. Lá encontrou Dona Roseli, com a mesma cara de antes. Esqueceu sua função nessa casa, Lúcia? O forno está imundo. Esperou por você a tarde toda, disse a senhora. Pega de surpresa, Lúcia nada sabia o que dizer. Porém, Dona Roseli sabia. Lúcia, eu não contratei você para aprender a ler e ficar sem trabalhar como uma mulher da vida. Não se iluda que o conde vai lhe tirar da pobreza, como nas histórias das princesas da carochinha. Trate de fazer seu serviço, falou a senhora. Não se preocupe, Dona Roseli. Eu vou cuidar da limpeza do forno agora mesmo, disse Lúcia, se prendendo para não chorar, depois de ouvir aquelas terríveis palavras e ofensas. Dona Roseli nada mais disse e saiu da cozinha. Lúcia engoliu o choro e até perdeu a fome, mesmo sentindo o saboroso aroma do cuscuz sobre a mesa. Começou a limpar o enorme forno. A tristeza invadiu seu coração e ela acabou esquecendo do tempo. Quando veio terminar o serviço, já era mais de meia-noite. O lobisomem, pensou ela. Poderia ficar ali aquela noite, mas imaginou
o que poderia pensar Dona Roseli se ela ficasse ali. Trancou as portas, pois tinha as chaves, e seguiu em passos rápidos, e logo pegaria a estrada da mata. Mas antes que seus pés saíssem das terras do conde, a moça tomou um susto. À sua frente estava aquela terrível criatura. Era o lobisomem de Nova Cruz. Terrível como sempre tinha ouvido nas histórias. Com os olhos que pareciam faiscar de ódio. Ele era real. A besta avançava em sua direção, rosnando furiosamente e lhe mostrando os dentes pontiagudos. Naquela hora, Lúcia percebeu que não tinha saída. Seria atacada por aquela criatura.